A ponte de Londres está caindo. Está caindo. Está caindo. A ponte de Londres está caindo. Minha bela dama. O último Death Stranding começou. Amelie? É tarde. Por que demorou tanto? A sua voz. Ainda não sabe quem eu sou, não é? Quem é você? Sam. Sabia que ia voltar. Sam, me escuta. Eu te amo, Sam. Vou te esperar na praia. Eu estive te esperando, bem aqui, desde então. Era pra você me impedir. Impedir tudo isso. Bridget? Isso. Sou eu, Sam. Cadê a Amelie? Onde sempre esteve. Em lugar nenhum. Minha filha, Samantha America Strange, não existe. A Amelie não existe? Não no seu mundo. Desculpa, Sam. Precisei usar uma máscara por tanto tempo. Tanto a Amelie quanto a Bridget são parte de mim. Como parte de você? Quieto e eu te conto. Não há tempo para perguntas. Escuta. Só escuta. Você entende, Sam? Amelie e Bridget são só nomes. Eu sou uma entidade de extinção. Então, sabendo o que você sabe, tem duas opções. Tomatira é uma delas? Não retornaria se isso acontecesse aqui. Iria direto pro além. Mas não. Não é uma delas. Matar você seria um erro grave. Eu sei melhor que qualquer um. O último Death Stranding começou. Uma emenda entre minha praia e as praias de todas as almas na América foi formada. E em breve uma onda de antimatéria vai iniciar uma inundação começando aqui.
No instante, este mundo vai morrer. Consumido por uma explosão. Um Big Bang. Então, temos a sua primeira opção. Não fazer nada. Ficar aqui comigo. E ser testemunha desse trágico fim. Ficar só olhando? Juntos. Comigo. Até a última chama se extinguir. Não soa tão ruim, certo? O nosso mundo não tem mais muito tempo mesmo. E tem a segunda opção. Ao expandir a rede, você aproximou pessoas e suas praias, integrando-as num todo maior. Como este equipo. Mas com isso, elas ficaram vinculadas à minha praia. A mesma praia onde abri os portões para o outro lado. Não pode impedir o que está vindo. Mas se você me desvincular da minha praia, talvez possa impedir que se espalhe. Você pode impedir o último Death Stranding. E a humanidade poderá viver mais um dia. Não tem por que acabar aqui. Tem sim. A praia está condenada, Sam. É só olhar para perceber. Por isso temos que cortar nossa conexão. E pronto. É o fim do Death Stranding. Não há como impedir o inevitável. A sexta extinção vai acontecer ou hoje ou amanhã. Pode acabar com isso com dignidade. Bem rápido e bem simples. Ou pode lutar em vão, sabendo o que te aguarda no final, Sam. Essas são as opções. Você guardou esse tempo todo. Talvez ainda tenha chance de impedir esse pesadelo. Foi você que uniu o mundo. Você tem o direito de decidir. Apertar o laço ou cortar o nó. Seja como for, não ouse hesitar. Tô pronta, Sam Strand. Faça a sua escolha. Espera aí. Não sei o que fazer. Claro que sabe. Depois de tudo, como não saberia? Tô aqui por você. Sempre. Como esteve por mim. Toma. Um filtro dos sonhos. Use quando for dormir. Te protege dos pesadelos. Eu sempre estarei com você. Quando você for adulto, precisará disso para nos unir de novo. E quando chegar a hora, vai ter que me impedir. Só você é capaz. Promete que não vai esquecer. Sam, eu vou te esperar na praia. Eu me lembro. Você sabia. Sempre soube. Sabia e não sabia. Eu tinha tantos sonhos do futuro. Não sabia em quais confiar.
Por isso decidi compartilhar eles com você e os outros. Mas, para juntar as peças, para entender todas as coisas, precisamos de perspectiva, de tempo. O tempo não é nada para mim. Eu não sou uma linha. Sou apenas um ponto, Sam. E é por isso que eu só podia te mostrar as escolhas e deixar você decidir. Nossos pesadelos são seus sonhos. Você achou o ponto em comum, o cordão que une todos. E fez isso da única maneira possível. Vivendo a vida, um dia de cada vez. Obrigada, Sam. Armas são inúteis aqui. Mas ainda tem um papel nisso. Foram as ligações entre as pessoas que uniram o mundo. E se é isso que mais importa para você, então vou ficar aqui nessa praia e vou me trancar aqui e libertar vocês. Se trancar? Que papo é Quando esse? o último Death Stranding começar, não tem como parar. Não posso ir com você. Tudo o que posso fazer é tentar te poupar do pior. Por que tem que ficar na praia? Sam, eu sou a praia. E preciso ficar aqui para garantir que a extinção aconteça. Mesmo que leve dezenas ou centenas de milhares de anos. Sozinha? É o que uma EE faz. Se eu tivesse feito o meu trabalho, nada disso teria acontecido. Mas eu não conseguia mais aguentar, cansei de esperar e pensei que ninguém ia me culpar se eu só acabasse logo com tudo. Então, foi isso que eu fiz. Que barra, hein? Mas você e os outros vieram juntos, conectados. E vocês podem estar com os dias contados, mas ainda tem esperança. Antes das 5 grandes, a vida se rebelava. Eles lutavam. Evoluíram para sobreviver. A extinção não é só um fim. É uma oportunidade. E se eu tiver que pagar por isso, ser o sacrifício, que seja, Sam. Mesmo sem estarmos juntos, sempre estaremos conectados. Adeus, Sam.
armas são inúteis aqui. Mas ainda tem um papel nisso. Quieto, eu te conto. Tanto pra contar. Não tem tempo pra ler contas. Tempo. Quando você era novo, costumava ter pesadelos. Você vivia chorando por isso. Mas, na verdade, eles não eram seus. Eram meus. Desde que consigo lembrar, eu sonho com a praia. Não apenas dormindo, mas acordada também. Nos meus sonhos, eu vi o mundo acabar. Tantas vezes. Inúmeras extinções passadas que dizimaram a vida neste planeta. Várias e várias vezes. No começo eu não entendia o que via e nem porquê. Isso não era o pior. Eu tinha outros pesadelos mais horríveis. Com morte e destruição. Uma colossal extinção por vir. Como esta. E era sempre eu que acabava com tudo. Que causava o último Death Stranding. Como fiz hoje. A primeira operação tinha só 20 anos. Abri os meus olhos e lá estava eu na praia. Mas quando me dei conta, tinha voltado para a cama do hospital. Estava dividida entre dois mundos. Bridget, o meu Ra, naquele. Amelie, o meu Ka, neste. De algum jeito, as duas conseguiam coexistir. Logo, as idades começaram a divergir. Só o corpo da Bridget envelhecia, enquanto a praia mantinha a Amelie jovem. Então, eu inventei uma história. Disse que a Amelie era minha filha. Uma filha com uma condição debilitante e um pai ausente. Olha. Amelie. Amo. É alma em francês. Uma alma que é uma mentira. Nunca houve a Amelie. Apenas eu e a praia. No começo achei que fosse uma maldição. Mas depois comecei a pensar. Isso pode ser útil. Tentei descobrir muito mais sobre a praia. Porque entender a praia, Sam, tinha que ser a chave para interpretar as minhas visões do futuro. Eu percebi que a praia estava conectada ao mundo dos mortos. O que significava que em algum lugar dela havia as lembranças do próprio tempo. Incluindo as de todos os organismos que já viveram.
4,6 bilhões de história biológica. Uma história que pode chegar até a criação do universo. A Rede Quiral e tudo que veio depois nasceu da minha busca por esse conhecimento. Ao passar dados pela praia, ficamos livres das restrições do tempo. Simulações que levariam anos ou mais ficaram simples. Tudo que a Terra havia perdido e esquecido poderia ser reconstruído e resgatado. Mas depois do começo da pesquisa, houve a primeira obliteração na América. Achei que o tempo estivesse acabando, que os pesadelos estivessem se realizando. Então, corri para concluir a Rede Quiral o mais rápido possível. O passado tinha as respostas, mas eu precisava de um jeito de juntar as peças. Uma rede que servisse de ponte entre o nosso mundo e a praia. Isso daria certo, eu pensei. Então, comecei a pesquisar sobre bebês Bridge. Crianças ligadas ao mundo dos mortos. O que faz uma entidade de extinção nascer? Qual foi o motivo das últimas 5 extinções em massa? As respostas dessas perguntas me diriam como impedir a sexta. Eu fundei a Bridges, mais determinada do que nunca a criar uma rede quiral que cobriria a América inteira. Mas quanto mais eu lutava contra o inevitável, mais fraca eu ficava. O meu Ra teve câncer. A punição da praia, talvez, por não cooperar como uma boa E aí, do nada, o meu Ra sumiu. Não tinha mais como terminar aquilo. Então, pedi que você fizesse isso por mim. E você fez. Nos ajudou a concluir a rede, a resgatar tudo o que aconteceu no universo do início até agora. Cada mistério solucionado, como este. Uma vez, houve uma explosão. Um Big Bang que deu origem ao tempo e ao espaço. A questão é que foi um grande acaso. Toda aquela matéria e antimatéria deveria ter se cancelado, sem sobrar nada. Mas de algum jeito, uma pequena matéria sobreviveu. E foi o bastante. O bastante para fazer esse mundo e tudo que existe nele. Um mundo que não devia existir, um mundo sem equilíbrio. A ordem acabou abrindo caminho para o caos. Tudo que vive tem que morrer, Sam. É como se o universo quisesse nos colocar de volta no nada de onde viemos. As 5 grandes foram as melhores tentativas de acabar com a gente. Mas de algum jeito, a vida sempre consegue sobreviver o bastante. O bastante para ignorar a vontade do cosmos. Eu tô começando a achar que a extinção pode ser a chave para superar a aniquilação total. Força a vida a lutar pela sobrevivência, a resistir, a existir. É por isso que as 5 grandes acabaram reacendendo a vida em vez de extingui-la. Das cinzas dos mortos surgem os vivos, mais fortes e sábios, herdeiros do legado da própria existência. Desafiam o universo e se recusam a desistir. Eles dizem, nós mal começamos. A extinção é uma oportunidade. No dia eu puxei o gatilho 2 vezes. Soube na hora que tinha sido um grande erro. Eu encontrei a sua praia e procurei por você. Sam, te achei.
Eu queria libertar você da morte de uma vez por todas. Tá tudo bem. Eu sei o caminho. Mas ao fazer isso, eu alterei o equilíbrio entre a vida e a morte. Eu só queria te salvar. Eu sou uma entidade de extinção. Meu destino é levar nossa espécie à extinção. Mas naquele momento, você virou parte desse destino. Você virou um repatriado. E Dooms começaram a espalhar os meus pesadelos por todo o mundo. Fui eu que envolvi você e todo mundo com Dooms nisso. Pouco depois, ocorreu Death Stranding. Os mortos se prenderam ao nosso mundo e EPs usaram a minha praia para atravessar e devorá-los, causando mais obliterações, o que pôs o mundo no caminho da extinção. Era meu dever ser um sacrifício, esperar e assistir isso ocorrer desta praia. Ou então acelerar o último Death Stranding e acabar com essa morte lenta. Considerando essas opções, eu optei por acabar rápido. Mas para causar o último Death Stranding, precisava de você, uma parte de mim. Aqui também. Eu poderia testemunhar a extinção se consumar com você ao meu lado. Mas agora, com você aqui, há outra opção. Você pode me desprender. Uma E não pode escolher por si. Mas nos meus pesadelos, eu via outro futuro, escolhido por você. Aquele em que a extinção é uma esperança contra a total aniquilação. Uma arma não ajuda aqui. Mas ainda tem uma função. Escuta, Sam. Fui eu que reuni você e o Cliff. Eu queria que você soubesse de uma coisa. Você nunca foi abandonado. E você não tá sozinho. Não percebe, Sam? Você tem que viver. Vão desfazer. Vão desfazer. Vão desfazer. Vão desfazer. Onde? Vem aqui. Reconstrua com tijolo e massa. Tijolo e massa. Tijolo e massa. Reconstrua com tijolo e massa. Tô vendo ele. Por aqui. Tijolo Minha arma. e massa. Ele tá ali. Sam! Não vão Sam. ficar. Não vão ficar. Tijolo e massa não vão ficar. Minha bela dama. Reconstrua Aqui, com Sam. ferro e aço. Ferro e aço. Ferro e aço. Reconstrua com ferro e aço. Minha bela dama. Ferro e aço irão provar.
certo. Pronto, Fred? Pronto. Surpreendeu. Tá bom. Lu, me leve até o céu. Reconstrua com prata e ouro. Prata e ouro. Prata e ouro. Reconstrua com prata e ouro. Minha bela dança. Não desiste. Você continua conectado. Peguei. Por muito tempo, todos nós vivemos como estranhos, separados por muros feitos para nos proteger. Mas agora, com a conclusão da Rede Quiral, podemos finalmente avançar como um povo unido. Hoje nos reunimos para celebrar o nascimento de uma nova nação. Uma nova nação para um novo mundo. As Cidades Unidas da América. Eu fiz um juramento de apoiar e defender a Constituição dos Estados Unidos. E embora essa grande república não exista mais, aqui estamos. Então, como seu presidente, eu juro apoiar e proteger vocês, amigos e povo. Que não haja mais nenhum muro entre nós, nem máscaras que escondam quem somos. Então que haja uma nova América. Uma América onde possamos nos encarar, possamos nos expressar e abrir nosso coração. Velhos hábitos não morrem. Mas eu acredito, companheiros americanos, que nós tenhamos a força e a coragem para superar o passado e abraçar o futuro. O Death Stranding faz parte desse passado. Uma sombra insistente. Um lembrete constante do que poderia ter sido. Estarmos aqui hoje é uma prova, não da grandeza de algum indivíduo, mas da nossa capacidade de união. Dos laços entre nós. Da nossa grandeza coletiva. Todas as coisas terão um fim. Inclusive nós. Mas enquanto saborearmos cada momento, encontrarmos prazer na promessa do amanhã, tivermos fé e tivermos esperança, todos nós resistiremos. A presidente, Bridget Strand e sua filha, Samantha America Strand,
sacrificaram tudo em sua busca na esperança de que nós, o povo, pudéssemos nos unir. Elas não estarem aqui hoje para ver os frutos de seu trabalho enche todos nós de uma profunda tristeza. Mas nos conforta saber que sua lembrança estará viva na Rede Quiral e nos nossos corações. Sempre estaremos conectados. E tem mais um herói nesta história, cujas conquistas parecem destinadas a não serem reconhecidas. A América precisa desse herói. A pessoa sem a qual nenhum de nós estaria aqui. O seu nome não importa. Vocês o conhecem. E para esse herói oculto, eu tenho uma mensagem. Foi você quem nos uniu novamente. Foi você que nos tornou completos. E mesmo que você e eu acabemos partindo, nós viveremos por... Tá indo embora, Sam? Cansou de ser o herói desconhecido? Não, mas já deu. Ela se foi. Calma, espera. Tenho que te contar uma coisa. Isso não te incomoda mais? Mas que ótimo. Mas você não quer mesmo saber como nós te trouxemos de volta da praia? Nós íamos usar a boneca, mas não tínhamos uma. E foi aí que eu lembrei de outra coisa. É o que eu tô pensando. Isso. O que poderia ser mais ligado à praia da Amelie que o cordão umbilical da Presidente Strand? O Hartman acha que foi por isso mesmo que ela deixou comigo. Infelizmente. Não funcionou. Ela já tinha desvinculado a praia. Simplesmente sumiu. A gente não sabia se ela tinha arrastado você pro além ou mandado para uma outra praia. Nós ficamos quebrando a cabeça. O Hartman e a Mama se separaram e foram procurar em todas as praias onde você podia ter ido parar. Nós procuramos por um mês e não obtivemos resultado nenhum. Um mês do lado de fora. Quanto tempo dentro? Acredite em mim, não vai querer saber. Mas fica frio. Não vimos sinais de envelhecimento acelerado. No fim, foi isso que nos levou até você. Quando estávamos prestes a desistir, foi o momento em que o Die Hardman nos lembrou do revólver. Então, nós seguimos a arma. E ela nos levou à beira da sua praia, Sam. E bingo, você estava lá. A Mama fez o primeiro contato visual. Ela te viu precisamente do local de vantagem do outro lado. Ela acabou informando a Lockne pela conexão, e o Hartman confirmou a localização durante sua EQM subsequente. O plano era, basicamente, a Fragile lançar eu e Lou na sua posição para resgatar você. Mas não é tão simples mandar vários indivíduos para a praia de outra pessoa por um longo período, Sam. E foi nesse momento que entrou o cordão umbilical. Nós criamos isso a partir do DNA da Presidente. Isso serve como um nó único que liga todos nós. A Presidente devia saber que isso ia acontecer. É irônico, não? A arma que começou esse caos inteiro acabou sendo a chave para te salvar. A Amelie. Ela disse que tinha outro propósito. Não como arma. Como salvação. Um bastão que virou uma corda. Acho que é um jeito de ver as coisas, não? Oh, Sam. Você nem imagina o quanto eu esperei para te dar um abraço. Tenho que te contar outra coisa. Confidencial. É sobre o Cliff. O nome da mãe do bebê era Lisa Bridges. Ela era a companheira do Cliff. Lisa Bridges? Olha, o Cliff foi morto por um homem que foi identificado apenas pelo nome John. Ex-membro das Forças Especiais. Muito bom nisso, pelo que dizem. Ele acabou virando ajudante da Presidente
e fazia a maior parte do trabalho sujo dela. Nos registros também diz que ele sumiu depois da morte do Cliff. Fizeram uma busca por ele, mas foi encontrado morto. Pelo visto, algumas pessoas são mais duras de matar. O John pôs uma máscara e reapareceu com uma nova identidade. Mas ninguém engana a rede Kiral. Restauramos os registros e Amamos escondeu bem nos arquivos. Você é o único, além de nós, com privilégio de acesso. Dê uma olhada se você quiser. Mas não diga que eu não avisei. O presidente tem bastante roupa suja. Eu não confio nele. Mas vou trabalhar com ele se for preciso. A gente se fala. Sam? Eu não espero que você me perdoe. Mas será que pode me ouvir? Eu matei o Capitão Clifford Unger. Eu podia dizer que fiz isso pela América. Ou por amor ao país. Mas não foi. Eu fiz isso por ela. Porque eu a amava. Amava demais. Ela era tudo pra mim. Era tudo. Eu não tô aqui tentando arranjar alguma desculpa. Eu só quero que saiba que não passa um dia sem que eu pense nisso, Sam. O tempo não ajudou. Muito menos a máscara. Por favor, só me deixa terminar. Ele, o capitão, salvou a minha vida. Sabe por que dizem que eu sou duro de matar? Porque ele nunca me deixaria morrer. Ele trazia esse coitado de volta pra casa toda vez. E eu o amava. Assim como a amava. E depois, quando ele me encarou, aquele fantasma, eu soube que ele veio pra me matar. Pra se vingar. E por que não mataria? E por que ele não matou? Ele não pôde salvar o filho, o bebê. E foi isso que fez ele voltar. Eu acho que quando ele viu que eu tentei fazer a minha parte pela América, ele se lembrou de quem era. E então ele me perdoou. Merda! Só que eu não mereço perdão. O que eu fiz não tem perdão, Sam. Maldição!
Mas talvez... Talvez essa seja a melhor opção. Talvez ele tenha me trazido da praia por um motivo. Uma última vez. Ele me queria aqui. Queria que eu continuasse persistindo. Não. Não queria. Ninguém quer um presidente que age como imortal. Se você não tem medo da morte, como pode valorizar a vida? E a vida tá frágil pra caralho agora. E velhos hábitos persistem. Mas isso vai ter que mudar. Se a gente vai se unir pra construir uma América melhor. Essa arma não vai te ajudar aqui. Foi ela que disse, não eu. Obrigado, Sam. Oi, Sam. Tava te esperando. No! Morreu? É uma pena. Nunca viveu de verdade. Não nesse mundo, pelo menos. A ordem de desativação finalmente chegou. Necrosar seria ruim. O corpo não pode ficar aqui. Achei que você gostaria de cuidar disso. Você pode tentar tirar Lu da cápsula só pra ver no que é que vai dar. Mas seria uma contravenção direta a uma ordem executiva. E existem leis sobre esse tipo de coisa. Agora que somos uma nação. Eu não consegui fazer isso. Mas se a alternativa é desafiar o presidente... eu também não posso. Não eu. Tudo bem. Eu vou pro incinerador. Antes que você vá, eu só quero checar uma coisa. Eu desativei suas algemas de elo. Nesse estado, nada impede que você tire elas. Se tirar, a UCA não vai saber onde você está ou como te achar. Não será rastreado. Quando usar o incinerador, será automaticamente reconectado à rede. Você vai se lembrar do que eu disse? Tá, com certeza. Valeu por tudo. Como tá o clima? Você não vai precisar de guarda-chuva. No fim, eu decidi seguir o sonho do meu pai. Relaxa. Não vou me misturar com terroristas de novo. A UCA me apoia.
Somos a primeira empresa privada de entrega até aprovação oficial. Pelo visto, você tá avançando bem. Meus parabéns. Valeu. Calma. Preciso te contar uma coisa. Eu não atirei no Higgs. Eu não consegui disparar. Então deixei ele escolher. Morte ou então solidão eterna na praia. É justo. Você nunca curtiu quebrar coisas. Pois é. Acho e conserto o que tá quebrado. E reconecto. Sou fragile. Mas não tão frágil. Quer trabalhar pra mim? Você seria útil. O mundo ainda tá quebrado. Que nem antes. O que não tá? Mas ainda estamos aqui. Ainda caminhando. Nem todos. Eu não. Qual é? Você juntou a América de novo, não foi? Não quer dizer que tem lugar pra mim. Não tenho vínculo com nada nem com ninguém. Eu podia estar morto. Eu me senti assim quando te conheci na caverna. E ainda me sinto. Não finja que é a mesma pessoa. Você aprendeu a tocar, a sentir. Se conectou a eles. A nós. Tudo que eu toco, eu perco. Sam! Vamos, Lu. Uma última entrega.